Será que existe alguma pressão evolutiva para parte da mente ser inconsciente? Você tem alguma hipótese sobre as vantagens disso? Isso é uma pergunta do Philip em alguma postagem do YouTube. Tá falando muito sobre processos inconscientes, que é assunto que me interessa bastante e interessa muita gente também. E ele fez a pergunta que é muito boa, que é a questão evolutiva, que a gente tem que ver assim, ao longo da história da humanidade, como a gente foi se modificando como que isso contribuiu para como a gente é hoje, como a nossa mente funciona hoje. E eu até comecei comentar com ele, comecei a explicar que o grande problema, as grandes dificuldades, as maiores dificuldades que a gente tem em ciência na verdade, os processos conscientes. A consciência é muito difícil de lidar em alguns aspectos. E os processos inconscientes, não que sejam fáceis, mas você entende melhor algumas coisas. Então, por exemplo, no processo evolutivo, não se faz tanto essa pergunta, porque o que se tem é que os processos inconscientes vieram primeiro. Então, você pega a estrutura da evolução das espécies, você vai dar do inconsciente para o consciente. Então, a consciência é uma coisa que vem depois. Aí você tem diferentes tipos de consciência, teoria da mente, metaconsciência. E aí o ser humano vai ter uma consciência mais sofisticada, digamos assim. Então, você vai ter, sei lá, plantas, outros seres vivos, animais, e aí vai variar muito, mas que eles têm níveis de consciência menores ou mínimos. Então, os processos inconscientes, e pensando do nosso ponto de vista, e essa ideia que a gente tem, essa consciência que a gente supõe que ela não vai ser igual em um monte de outras espécies. É muito diferente. Por exemplo, a consciência de si. Eu fico pensando sobre eu pensando. Aí eu penso que eu tô pensando sobre eu pensando. Isso é muito doido. Não é uma coisa simples. Pra gente parece, né? Porque a gente faz isso todo momento, mas não é. Então, assim, por que que vantagens, então, dos processos inconscientes? Mesmo entendendo que eles são mais básicos, né? Eles dão a base para as coisas. Até eu comentei, acho que foi nessa publicação que o Felipe comentou, sobre a desproporção ou a diferença de quantidade de processamento de informação inconsciente e consciente é muito grande. Então, a maior parte das coisas é inconsciente, das coisas que passam pela nossa mente, por assim dizer. As coisas que o nosso cérebro faz são inconscientes pra gente. Então, eu mesmo estou fazendo um monte de coisa aqui, movimentando, falando, pensando, ouvindo ruídos do ambiente. Agora eu estou ouvindo, agora eu me tornei consciente de um ruído que eu estou ouvindo. Aí tem um vizinho lá fazendo churrasco, tocando pagode, e aí isso tá tocando, meu corpo tá captando, mas eu não tô consciente disso a todo momento. Então, o que vem a consciência é uma pequena parte de tudo que tá que eu tô processando inconscientemente. Outro exemplo mais básico, eu sempre uso dirigir, andar de bicicleta, andar, qualquer movimento assim, é muito, se você for pensar bem, muita coisa que tem que ser feita para aquilo funcionar direito. A gente vê, por exemplo, quando tenta imitar, simular isso em robô, inteligência artificial. Algumas coisas que o ser humano faz são muito difíceis para inteligência artificial, para máquinas. E para a gente é muito fácil. Percepção mesmo, percepção visual, entender as coisas. Assim, para a gente é óbvio, porque o que vem à consciência é simples. Eu só vejo as coisas. Eu não tenho que pensar direito em profundidade, contraste de cor, movimentos dos objetos. Isso é tudo muito intuitivo para mim. Mas isso é resultado de um monte de processamento inconsciente. Então, meu sistema nervoso, especialmente encéfalo, cérebro, tá lidando com essas informações o tempo todo e manda alguma coisa para a consciência. Então, lidar com muita informação é uma grande vantagem dos processos inconscientes. Pensando na consciência como a gente tem, não daria conta de a gente dar conta de tudo isso, né? Se eu tiver que andar, prestar atenção a todo passo que eu dou, a todo degrau que eu piso,
e a todo o ruído que eu tô ouvindo, e a tudo que eu tô vendo, é muita informação, não dá conta. Então essa é uma vantagem grande para porque a pergunta é um pouco invertida, né? Porque né, a questão mais difícil é por que as vantagens da consciência, as vantagens evolutivas da consciência, dos processos conscientes. Então os inconscientes nem se falam muito nisso, mas uma grande vantagem é isso. Eu lidar com um monte de informação no automático, sem eu pensar muito nisso, sem eu gastar muita energia, consciente, analisando, que é um pensamento que gasta mais energia, mais devagar. Eu lido muito com automatismos nos processos inconscientes. Isso é uma vantagem gigantesca. Se não fosse assim, se a gente não conseguisse ter essa diferença de processo, se a gente tivesse que estar consciente de tudo, todo momento, a gente não fazia nada. Então a gente provavelmente nem estaria aqui. A espécie não teria se perpetuado, a gente não estaria aqui. Acho que é um início de uma resposta. Caso tenha interesse no tema, comenta comigo. A gente pode pensar em outras coisas. Esse é só uma ideia para introduzir o tema também, né? Caso a gente queira continuar conversando, você fala, a gente conversa aí nos comentários, posso fazer outros vídeos também, se for conveniente, se for interessante. E a gente vai trocando ideia. É isso aí, um abraço.